dia. Heráclio, amanhã os procuradores da Fazenda entregam cargos de confiança. São 280 cargos de confiança no total. Por que vocês estão realizando esse ato? Porque a carreira de procurador da Fazenda Nacional chegou ao limite, chegou à exaustão diante da falta de condições de trabalho para recuperar os tributos federais, pois não temos as mínimas condições de trabalho, não temos carreira de apoio, temos mais de 400 cargos de procurador sem preenchimento há mais de 6 anos, tudo isso sob o argumento mentiroso de que não há recursos, pois como pode haver esse argumento se o investimento na PGFN, para cada real investido, nós temos um retorno de R$20 somente na recuperação de tributos federais. Então, a quem interessa o sucateamento do órgão que faz uma recuperação sofisticada de tributos sonegados por grandes devedores e pelos corruptos do Brasil? Antes da gente ampliar essa questão da sonegação, que a gente já conversou numa entrevista anterior, só para explicar o seguinte: vocês entregam os cargos na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, na Advocacia-Geral da União, nas Procuradorias Regionais da Fazenda, e aí eu imagino inclusive no Rio Grande do Sul, e na Ordem dos Advogados do Brasil. E aí acontece o que a partir disso? A administração tem 15 dias para publicar essas exonerações no Diário Oficial da União, porque o cargo de confiança é uma via de mão dupla. Assim como a administração tem que escolher aqueles aptos a chefiar, os chefiados têm que confiar no governo eleito. E os procuradores da Fazenda Nacional estão dizendo um basta. Não confiamos mais nesse governo. Por quê? Porque ele sucateia a nossa carreira, que é uma carreira de Estado, simétrica às demais funções essenciais da Justiça, que estão estruturadas, e ele fragiliza a defesa do Estado e o combate preventivo à corrupção. Ele humilha os procuradores da Fazenda Nacional quando nos paga metade do que recebem as demais funções essenciais da Justiça. Então nós temos N motivos para não confiar mais nesse governo. Só para você dar uma ideia, qual é o salário de vocês, o que seria o dobro do salário de vocês, quais são as carreiras que recebem o dobro do salário de vocês? Claro, nós somos advogados altamente qualificados, recebendo em torno de 13, 14 mil reais líquidos, enquanto as demais funções essenciais da Justiça, o Ministério Público e a Defensoria Pública, recebem quase o dobro disso. E nós litigamos com escritórios milionários, com índice de vitória altíssimo, e ganhamos menos do que servidores administrativos da Justiça Federal. Certo. Heráclio Camargo, a situação, por exemplo, que hoje é visível, há pouco eu conversava com a senadora Vanessa Graziotin, que vai ser a relatora da CPI das Zelotes, é a própria Zelotes, é esse escândalo aí de bilhões de reais de sonegação que teve essa situação toda envolvendo o CARF e o dinheiro não chegou aos cofres públicos. Exatamente. Penso que esse sucateamento, essa bagunça que virou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, deva interessar a muita gente. Vocês calculavam, naquela entrevista anterior que a gente fez há algum tempo, R$500 bilhão de sonegação, é isso? Em 2015 nós ultrapassamos os 500 bilhões de reais sonegados. E a recuperação desses tributos exige equipes de trabalho de apoio aos procuradores. Nenhum juiz trabalha sozinho, nenhum procurador da República consegue trabalhar sozinho. Ele precisa de uma equipe de analistas de sistemas para cruzar informações, ele precisa de uma equipe de apoio, e nós não temos essa equipe de apoio. Então a postura do governo é dolosa, e ela favorece a quem? Favorece os sonegadores e corruptos. E ao mesmo tempo, o senhor ministro da Fazenda tem a desfaçatez
de propor aumento de tributos sobre toda a população brasileira, enquanto nem nos recebe para saber as condições de trabalho dos seus advogados, dos procuradores da Fazenda Nacional. Vocês ainda não foram recebidos por Joaquim Levy? Não fomos recebidos. A primeira coisa que fizemos foi oficiar ao ministro, quando ele tomou posse, pedindo uma audiência, até para nos colocar à disposição, porque a nossa disposição é de trabalhar em favor do Estado brasileiro. Mas nós percebemos que esse governo não dialoga e quer sucatear a carreira de procurador da Fazenda Nacional. E a população tem que saber disso. Só para se dar uma ideia, né? Joaquim Levy está nessa briga hoje por algo entre 70 e 80 bilhões de reais, né, de ajuste fiscal. Do bolso dos contribuintes, enquanto ele podia ir buscar isso entre os sonegadores e os corruptos. Tem que perguntar para ele por que a prioridade dele é tungar o bolso dos contribuintes e não incomodar sonegadores e corruptos. Isso é menos de 20% da sonegação que vocês estão apurando. Como é que se dá essa sonegação nesse nível, hein? Com o aumento da tributação e com o aumento da inflação, nós devemos ter um valor nominal ainda maior no ano de 2015. E, como eu lhe disse, o Ministério da Fazenda e a Procuradoria da Fazenda Nacional fazendo pouco caso da carreira de procurador da Fazenda Nacional, como se isso fosse uma sistematização para favorecimento de corruptos e sonegadores. Uhum. Vocês têm muita dificuldade hoje no trabalho em função de falta de gente? Falta de procuradores, falta de carreira de apoio, falta de sistemas informatizados integrados, falta de estagiários, instalações precárias, o que os senhores imaginarem. Certo. Não vai ficar pior a situação? Vocês, com essa atitude de vocês de entregar esses cargos de confiança, vocês não vão, na verdade, paralisar a Procuradoria? Nós vamos continuar a trabalhar, como sempre trabalhamos, enquanto procuradores da Fazenda Nacional. Mas nós vamos romper os laços com essa administração que não merece mais a nossa confiança, justamente para que a sociedade e o parlamento possam questionar qual é o interesse do governo em destruir a Procuradoria da Fazenda Nacional. Só para a gente ter uma ideia, a gente está conversando com o presidente do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, o Simprofaz, Heráclio Camargo. A despesa... Eu vou dar um dado aqui que eu encontrei no site do próprio governo. A despesa com o pessoal do governo em 2015 deve ser de 4,1% do PIB, pouco menor do que o previsto para o ano de 2014, que foi 4,2%. A previsão do governo federal é de uma receita líquida de 1,235 bilhões de reais, 21,5% do PIB, para o ano de 2015. As despesas devem somar aí 1,149 bilhões de reais, que é 20% do PIB. Nós estamos falando, quando a gente fala em 500 bilhões, meio trilhão, em 10% do PIB sonegado. Exatamente. É um valor astronômico e, como eu lhe disse, o combate a essa sofisticada sonegação de grandes grupos econômicos, com a utilização de empresas offshore, de esquemas de corrupção que envolvem laranjas, principalmente em terceirização de mão de obra, em obras de empreitada e frigoríficos. Isso tudo demanda um estudo qualificado, demanda reuniões de âmbito nacional, que já não acontecem mais, porque os procuradores da Fazenda Nacional não viajam mais com diárias pífias que não cobrem nem 1/3 de uma ida de um procurador da Fazenda Nacional para Brasília. Então, parece que o governo se esmera em destruir a nossa tentativa de combater eficazmente a sonegação e a corrupção, e a sociedade, o parlamento, tem que chamar o senhor Levy, o senhor Adams, que é o advogado-geral da União, para explicar essa inércia, a quem favorece
essa inércia no combate à sonegação e à corrupção, enquanto o povo não aguenta mais os níveis de corrupção e não aguenta mais essa falácia de aumentar tributos do lado do povo, em vez de combater a sonegação e cobrar dos corruptos e sonegadores esses bilhões de reais. Bom, faltando menos de 24 horas para a entrega dos cargos, você imagina que vai ter alguma atitude do governo? Chama vocês nas próximas horas para algum tipo de negociação e evitar que isso aconteça? Diante da letargia, diante do desinteresse, diante da total certeza de impunidade política com que eles se comportam, eu não acredito que eles procurem a carreira de procurador da Fazenda Nacional. Eu acho que somente o parlamento, os representantes eleitos do povo que tem mais sensibilidade podem reverter essa situação, porque nós exigimos mudanças estruturais. Nós não estamos discutindo a crise da semana. A crise da semana que enseja sempre um aumento de tributos e um corte de direitos sobre a população, mas que não enseja nunca a racionalização da cobrança de juros extorsivos, de juros abusivos pelo sistema financeiro. Então, fica bem claro para que o ouvinte saiba a quem interessa esse sistema. Heráclito Camargo, obrigado ao senhor mais uma vez por conversar com a Rádio Guaíba. Um excelente dia de trabalho, nós vamos continuar acompanhando o assunto, porque afinal de contas interessa a todos nós. Um bom dia. Bom dia, e eu permito-me sugerir à querida Rádio Guaíba que ouçam o Ministério da Fazenda e a Advocacia Geral da União para que os ouvintes possam escutar as desculpas esfarrapadas que eles têm nos dado. Muito obrigado e bom dia aos ouvintes. Estamos tentando, Heráclito. Desde a primeira entrevista que você concedeu a nós estamos tentando, mas é complicado, viu? Bom dia. Bom dia, até logo.